Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Expressão. Eu sou José Fernando Vilela e nesta quinta-feira, dia 13 de julho de 2023, estamos recebendo a secretária do Entorno do Distrito Federal do Governo de Goiás, Caroline Fleury. Ó, eu quase me enrolo aqui para falar o nome da nossa convidada. Mas antes de começar aqui com ela, quero agradecer a você que está nos assistindo pela TV Expressão. Quero pedir a você que nos siga aí nas redes sociais, @Expressão Brasiliense, @Café Expressão, vai lá, deixa um like, deixa o seu comentário, fala o que você está achando aqui da nossa entrevista, deixa lá alguma coisa, fala algum comentário em relação ao entorno, deixa uma pergunta que depois a Caroline vai estar respondendo vocês. Mas também quero lembrar de vocês aqui o nosso portal, o expressãobrasiliense.com, é isso aí, o portal que conecta você com a notícia. Digita lá no Google ou aonde você quiser, no navegador, expressãobrasiliense.com. E vamos aqui à nossa convidada, secretária do Entorno do Distrito Federal do Governo de Goiás, Caroline Fleury, é formada em Ciência Política pela Universidade de Brasília, tem mestrado em Economia e especialização em Direito Público. Caroline foi secretária especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo da Presidência da República entre 2021 e 2022. Ela também já atuou como assessora parlamentar no Congresso Nacional desde o dia 3 de março, não vamos confundir, deste ano. Ela se tornou a primeira titular da pasta criada aqui pelo governo Caiado para dar uma atenção maior à região do entorno do Distrito Federal, e a secretária vem trabalhando para garantir melhorias para os municípios goianos que ficam aqui nessa região do entorno do DF. E hoje temos a honra de recebê-la aqui no nosso Café Expressão. Boa noite, secretária, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos que nos assistem nesse podcast Café Expressão. Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui participando. Eu sei, sempre te assisti legal. E agora estar aqui participando muito me alegra. Vamos lá. Carol, a sua pasta, ela, como eu disse aqui, ela foi criada recentemente, você é a primeira titular, né? E o que a Secretaria do Entorno, até o momento, já conseguiu desenvolver nesse curto espaço de tempo? Lógico, considerando que você tem esse período de organizar e tudo, mas o que já foi feito? Exatamente, ela é uma secretaria nova e ela é uma pasta transversal, né? Ela é de setor, né? Nós estamos falando do entorno aqui do Distrito Federal, de região, mas o bom é que ela é uma pasta transversal, de todos os assuntos. A gente tem oportunidade de falar de saúde, segurança, educação, mobilidade. É uma pasta, Fernando, de articulação. Então, o principal é a gente conseguir trazer as políticas públicas que o Estado de Goiás já vem fazendo para que cheguem na ponta e também fazer essa articulação com o Distrito Federal e com a União. Então, o primeiro momento foi de diagnóstico, né, da gente realmente visitar todas elas, conhecer, ter os indicativos, igual diagnosticar as vocações, porque tem cidade que é mais serviço, tem cidade que é do agro, tem cidade que a vocação é mais para o turismo. Para agora, o que a gente tem feito? A gente pega o titular da pasta, por exemplo, esporte, junta os secretários municipais de esporte e vê o que a gente pode fazer em conjunto. Recentemente você fez um encontro. Exato, né? Aí fizemos agro, agricultura, esporte, saúde, né? Turismo, igual agora do turismo e com a cultura, foi super interessante porque estava aberto as inscrições para a Lei Paulo Gustavo. E o entorno ainda não tinha aderido. Então, a gente vai lá, ajuda com o projeto, com os municípios, com as propostas, e hoje todos os municípios aderiram à Lei Paulo Gustavo. Então, na verdade, assim, você falou aí dessa integração com os outros órgãos, isso aí que você está falando não existia. Não. Ela é nova, né? E para isso, porque às vezes até por uma questão de distância, as políticas ficam ali, Goiânia, região metropolitana de Goiânia. Esses municípios nossos ficam mais perto de Brasília, muita gente trabalha em Brasília, então às vezes ficou aquela coisa do nem-nem. O governador falou, chega de nem-nem. Entendi. Goiás,
Mas para isso a gente precisa que as pessoas morem, trabalhem, estudem, tenham os empregos durante lá. muitos anos esse sentimento aí que você falou aí de nem perdurou ali na região do entorno. Né? Então a gente precisa, mas assim, a gente só muda isso dessa questão, cidade dormitório, nem tendo desenvolvimento regional e social. Então o papel da secretaria, a missão mesmo, é levar esse desenvolvimento. E aí, como a gente falou, aí a gente tem condição de fazer isso em várias frentes. Por exemplo, né, Goiânia, a região, é super reconhecida pelo cinturão da moda, ali na 44, tudo. Então, o que nós vamos fazer? Pegar um braço deles, pôr aqui no entorno, porque tem Brasília como mercado consumidor, né? Então, fazer esse link é muito melhor. E produzir aqui, e aí a gente fala de uniforme, da questão de hotelaria hospitalar, sabe? Então, da gente conectar tem mercado, né? Tem mercado, né? A gente tem 2 máquinas, tanto em Águas Lindas quanto o Novo Gama, da máquina Audaces, é uma máquina de escala de produção a laser excelente. Então, a gente agora vai buscar o mercado consumidor para essas mulheres ou homens, enfim, já produzirem vendido. Criando, né? A demanda já. Aí tem a questão da agricultura. Nós precisamos dessa região nossa pensar como uma região única, porque, por exemplo, o que é produzido nessa região para poder ser consumido em Brasília, porque às vezes tem uma certificação municipal, você muda de município, ou no caso de Brasília, muda o estado, muda uma regra ou outra. Então, aí a gente deixa de atender. Deixa de atender. Aí, às vezes, produz a mercadoria lá, mas chega aqui, não pode vender, não está certificado. Entendi. Então, a gente precisa, assim, produziu na região, vamos desburocratizar e fazer que sejam os requisitos iguais, né? Então, o que Brasília exige? Vamos colocar da mesma forma para a gente não ficar, às vezes, nessa questão burocrática. Já que é tão dependente, ruim, né? Exato, sendo ruim para o produtor, que às vezes ele produz, consegue os incentivos, faz toda a produção e depois não consegue comercializar, né? Não podemos deixar isso. E sendo que tem um mercado. Sendo que tem um mercado. E aí a gente pode fazer isso com a merenda para os municípios, com a merenda de Brasília, né? Dos outros municípios próprios. Então, é isso que a gente precisa, pensar a região como um todo, realmente uma região integrada. Agora sim, Caroline, a Secretaria do Entorno, vocês vão... Quantas cidades a sua pasta tem que atender, por exemplo? Fernando, na lei que criou a região metropolitana do entorno, na lei são 11 municípios. Não existia essa região? Não existia. Ela então, é agora existe. Ano, exatamente. É uma lei de janeiro, uma lei complementar de janeiro, e na sequência houve a criação da secretaria. Certo. Na lei fala em 11 municípios, mas quando a gente fala de transporte público, agora a abrangência dela tende a ser a RID, que aí são 29 municípios goianos, né? Porque os outros tem uma mescla aí de mais Exato. ou menos de quantos municípios vocês têm que cobrir, tá prestando essa... Então, a gente fala sempre 11, que acaba sempre no dia a dia pelo menos 13, 15, porque às vezes é um muito pertinho do outro, mas aí dos 29 da RID. Entendi. Bacana. Essa sua secretaria realmente tem essa missão de trazer melhorias para o entorno, né? E tem alguma meta para esse ano? Tem. Nós temos algumas metas ainda para esse ano. Hoje, um dos maiores gargalos da região é transporte, é mobilidade. Porque, assim, antes, às vezes, até em pesquisa, saúde saía primeiro. Hoje, transporte tem aparecido primeiro, porque é uma necessidade diária de muita gente. Né? Então, ainda mais essas cidades, os dias, né, tendo a característica que, como você falou, o pessoal vem para trabalhar aqui. Nós estamos falando de 224 mil pessoas que vêm e voltam todos os dias, sendo que 70% disso é de trabalhador. Aí o demais é saúde, educação, tudo, mas então a gente está falando de um número muito grande. Essas pessoas têm gasto, em média, 5 horas por dia no transporte, 5 a 6. E isso, nós estamos falando de um dia na semana dentro do ônibus, nós estamos falando de 1/3 da vida. A pessoa que vem diariamente, então, vem diariamente, imagina, no mínimo 2 horas ela pega. Aí 5 vezes 5, 25, em 5 dias ela ficou 25 horas, ela ficou um dia, como vocês, né? Um dia de trabalho inteirinho a gente dentro do ônibus, só nessa questão da locomoção. Então, hoje, o nosso gargalo muito grande é o transporte, e por isso a gente está com uma expectativa muito positiva da expansão do BRT de Santa Maria até Lusiânia, e que o início das... assim, né? Está acabando com minhas perguntas que aqui agora. Que entrem nas obras do PAC, né? O PAC que vai ser lançado agora no 2º semestre.
Então é uma meta já para agora já mesmo, né? E aí já tem o projeto pronto. Claro, a gente sabe que é uma obra longa, mas precisa entrar no PAC, o projeto está pronto e iniciar, né? O que a gente precisa iniciar ainda esse semestre. E outra, claro, que aí também lança, até licitar, tudo, mas que seja feito neste Hoje anúncio. A situação do transporte, ela está com a NTT ou está com... Hoje a NTT. Esse transporte é considerado interestadual, e aí a responsabilidade é da NTT. Por isso, inclusive, a gente cadastrou agora no PPA o consórcio interfederativo, que é um consórcio entre União, Estado de Goiás e GDE, né, e o Distrito Federal. Por que esse consórcio interfederativo? Porque a NTT, ela não tem condição, a gente tem visto, e aí não é, né, assim... A responsabilidade é da União, mas hoje o nosso transporte, o preço é altíssimo, nós não temos subsídio e, além de muito alto, muito ruim. A qualidade do transporte, dos veículos, pouquíssimas linhas, o tempo de espera para os ônibus saírem, tudo. Entendi. Então, assim, a gente precisa compartilhar essa governança. E o consórcio interestadual serve para essa questão. Até igual saindo do BRT. Quem vai gerir isso? Quem diz quantas linhas? Quem diz quais os horários? Quem diz, sabe? Então, tem que ser olhando a demanda dos três entes. Então, o consórcio interfederativo é fundamental quando a gente fala em governança, é fundamental quando a gente fala em subsídio, porque aí você faz uma câmara de compensação e o Estado de Goiás, o governador Caiado, já falou, eu sei que a responsabilidade é da União, mas o Estado coloca 1/3, eu já fiz toda a minha parte de Goiânia e região metropolitana e outros subsídios, mas o Estado põe 1/3 desse para subsidiar a região do entorno, né? Mas precisa do consórcio também. Mas o consórcio, a gente vai falar do consórcio, ele é fundamental também para a saúde, para a segurança. Pois é. É um consórcio... Era isso que eu queria saber, porque você já falou do transporte, eu vi que a sua pasta já organizou uma mobilização na rodoviária justamente para essa questão do transporte, mas aí eu queria saber, vocês também têm interesse em colher assinatura para pegar projetos para as outras áreas, que eu já vi que você falou aí de esporte, cultura. Como é que está isso? Tá isso. Assim, no PPA agora, cadastramos para o entorno o consórcio interfederativo e o BRT. Esses dois. Esses dois. Porque no consórcio interfederativo, como, né, a gente conversou, o consórcio interfederativo é um consórcio para a região. E aí a gente pode tratar de todos os temas, né? Também transversal. Então, tendo esse consórcio e ele sendo incluso, então a gente tem condição... que o consórcio não vai envolver só o transporte. Não. O consórcio é depois para a gente pensar todas as políticas de região. O que a gente precisa? Chamar a atenção do governo federal da região metropolitana do entorno. Porque, às vezes, ele sabe da região metropolitana das grandes cidades, né? Fala São Paulo, Rio, Belo Horizonte, mas eles... E Brasília, com essa região, nós estamos falando da região metropolitana, nós estamos falando de Goiás, de 3 milhões de pessoas, põe mais 3 aqui de Brasília, nós estamos falando de 6 milhões de Brasília, fica a terceira maior cidade do Brasil, né? Você falando em torno com Brasília. Então, assim, é voltar os olhares para lá, falar, gente, é uma região completamente atípica, porque você está falando de 2 estados, e a grande diferença dela, porque às vezes a União fica com medo de um efeito em cadeia, se eu puser dinheiro aqui, o outro vai me pedir, o outro vai me pedir. Mas nós estamos falando de 2 estados, e aí entra a grande diferença, com a União, com a capital federal, né? Então não tem outro desse jeito. E aí nós estamos falando disso, da mão de obra que vem atender também a União. Nós estamos falando de segurança pública que está do lado de Brasília. Quer queira ou quer não, tem que estar integrado. Tem que estar integrado. Então é isso, é chamar para o PPA, porque depois do PPA a gente sabe que vem a questão orçamentária e todas as ações, mas para que a gente tenha uma rubrica, uma ação própria para o entorno. Vai ser um grande ganho quando os ministérios entenderem, realmente saber que a gente existe e nossa necessidade. Entender a necessidade. Porque, por outro lado, você bem conhece, é uma região riquíssima. Sim. Então, se eles souberem, opa, tem essa região, então vamos estimular o turismo. Nós temos turismo ecológico, que é excelente, Piri, Cocalzinho, Formosa ali, muito como o berço das águas, né? Então a gente estimula o turismo, que gera emprego, cada real gasto com turismo, a gente sabe que isso se multiplica, porque aí estamos falando de hotel, estamos falando de comida. O investimento é diferente. Aí nós temos o turismo religioso, né, que também é muito rico na região. Que pode explorar. Pode explorar, além da gastronomia, que é incrível, né? Cada uma com a sua, né? A marmelada ali de Lusiânia Ocidental. A gente
tem... Carol tá só conhecendo a região e as suas peculiaridades. A rota dos queijos e vinhos, nesse friozinho de julho. Pode chamar o jornalista aqui não também. Nós tivemos queijo premiado, o queijo premiado para fundir, Itaguaçu e São Paulo, com Campos do Jordão, que é muito conhecido, não sei o quê, além do sul todo. Quem ganhou foi um queijo produzido em Pirenópolis. Eita. E nós temos em Cocalzinho queijo e a uva, mas a uva já tem em Padre Bernardo, em Águas Lindas. Então, a região que foi ver que essa característica de seca com frio na madrugada atende, produz uma uva super especial. Carol, vamos dar uma pausa aqui, que agora deu água na boca, pessoal. Agora, como é que faz? A gente volta já, que aí você vai falando um pouquinho mais do teu trabalho, beleza? Bora. Pessoal, voltamos já com o Café Expressão, que hoje recebe a secretária do Entorno do Distrito Federal do Governo de Goiás, Caroline Fleury. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Café Expressão, que hoje recebe a secretária do Entorno do Distrito Federal do Governo de Goiás, Caroline Fleury. Secretária, você está falando aí essa questão do transporte, é uma das prioridades do governo Caiado. E agora a saúde, tem algum projeto assim, que o governo tem desenvolvido ou quer implementar aqui na região para melhorar o serviço que é prestado para a população? Vilela, também nessas metas deste ano ainda, o Hospital de Águas Lindas vai ser inaugurado até dezembro, né? Vai ser inaugurado, e dessa vez inaugurado funcionando, né? Porque nós estamos falando de uma teve obra... inauguração com cantor sertanejo e tudo. Pedra fundamental, Ixi. Depois de pronto, depois de não sei o quê. Nós estamos falando de uma obra de 16 anos. E verdade. Quando o governador assume o primeiro mandato, e ele, enquanto médico, vai fazer a vistoria, super feliz, do tipo, vamos lançar, vai entregar. Não, calma aí. Governador, agora eu fiz essa pergunta para o senhor lá em Formosa, e o senhor falou para mim que ia entregar no seu mandato e o senhor vai cumprir. Gostei, hein? Parabéns. Ele vai cumprir. Aí eu tava falando, ele no primeiro mandato, assim, né? Quando ele chegou lá, falou, nossa, vou inaugurar, não sei o quê. Fernando do céu, minava água. Ele contou essa história. Eu fiz essa pergunta para ele em Formosa, foi em 2020. Olha só. E ele, agora... ele fez esse relato que estava brotando água de baixo. Eu falei, como é que vai ter um hospital lá? Ele falou, eu vou entregar essa obra. Eu falei, então tá bom. E vai ser agora, em dezembro, funcionando. E é um hospital de grande porte. Então, até nessa relação com Brasília que a gente está falando, a gente sabe também que vai poder atender Brasília, né? Tanto Braslândia quanto Ceilândia. Então, a gente pensar... E é SUS, né? Sistema Único de Saúde, parar com isso. Às vezes, não pode ser atendido aqui, ou não pode a dificuldade que às vezes nosso paciente está tendo com atendimento aqui em Brasília. Eu perguntei justamente por isso, porque aqui em Brasília o pessoal tem muito disso. A saúde de Brasília é superlotada por causa do entorno. Por isso que eu te perguntei se tem algum projeto voltado para essa área. O governador, ele fez uma coisa super importante, que foi a regionalização da saúde. Realmente, até o governador Caiado, a saúde ficava localizada em Goiânia. Tudo era Goiânia. Não tem como ter, é muito mais longe, é distante. Mas aí o que fez? Com o Hospital de Formosa, regionalizou Formosa e Lusiânia.
Então certo. Já atende, né, essas duas pontas. Hoje tem UTI? Hoje tem UTI, não que eles não tinham. Então já atende as duas pontas e agora ficando pronto esse de Águas Lindas de grande porte, a gente consegue em Goiás dar o atendimento necessário para a população. Outra coisa que a gente tem feito, o Estado tem feito parcerias com hospitais e clínicas particulares, inclusive para zerar a fila de cirurgias eletivas, que é a da catarata, é a hérnia, a vesícula, né? Essas coisas que vai acumulando. Então, hoje já tem mapeado por cidade quem são esses pacientes, porque às vezes também dava muita duplicidade, porque você fazia aqui em Brasília, fazia no seu município, fazia em Goiânia, né? Então a Secretaria do Estado fez essa triagem e hoje a gente já tem esse número certo do que tem em cada município, e agora nós estamos fazendo essas cirurgias eletivas, que são as cirurgias assim, marcadas, né? Para a gente realmente zerar a fila do entorno. Entendi. Agora, outra questão que eu vejo o governador Caiado batendo muito na tecla, ele fala até que os bandidos vão ter que mudar de Goiás. Tem algum projeto assim para a questão da segurança? Porque o entorno ele já foi considerado uma das áreas, né, regiões mais violentas do país. Hoje já não mais. Exato. Mas o pessoal fica ainda nessa preocupação em relação à segurança. Tem algum projeto? Tem alguma coisa envolvida? Tem. Nós temos, como você bem coloca, né? Ou muda de estado ou de profissão, né? Isso. O governador quer fazer 3 centrais integradas de segurança aqui no entorno. Formosa, Lusiânia e Águas Lindas. Então, nesses lugares, aquelas salas de monitor... Ele quer espalhar, né? No caso que eu tô vendo aí. Aí, para isso, a gente precisa colocar o monitor... Isso é feito pelas câmeras de monitoramento. A gente colocar em todos os municípios do entorno as câmeras de monitoramento. E aí, nessas 3 cidades, para fechar bem, faz uma central integrada para que comunique toda a força de segurança, que aí a gente está falando, né, das polícias, corpo de bombeiros, né, inclusive as guardas municipais, Detran também, porque às vezes o carro é roubado aqui, ou um sequestro que pega a placa, essa coisa toda. Então, teriam as centrais integradas, mas com todos os municípios do entorno sendo monitorados mesmo, porque hoje os que já são, você manda para Goiânia, aí você vê o que está mais perto do lugar, encaminha, mas acaba também que fica essa logística mais complicada. Então, ficando para a região, vai estar tudo muito mais perto, chega melhor. A ideia, então, é modernizar. Isso. A tecnologia, né? Usar a tecnologia para melhorar o monitoramento aqui dessas regiões. E integrar, porque às vezes uma força de segurança não conversa com a outra. Ou conversa assim, depois que eu, civil, mando para a PM, que manda para o bombeiro, que manda para o Detran. Não, vai estar essa sala aqui com todos os órgãos se vendo e conversando. Então, assim, aconteceu alguma coisa aqui, alerta já para todo mundo, né? E aí sim faz uma ação em conjunta com todas as forças de segurança pública. A meta para quando isso, mais ou menos, começar? Não, a gente já tem cidades, né? Tem municípios que já receberam esse monitoramento e a gente quer terminar isso também, não digo as 3, mas pelo menos uma dessas centrais para esse ano, início do ano que vem. Agora, secretária, você falou aí da questão das rotas aqui no entorno. Tem rota do vinho, o que tem aí para o pessoal que está nos assistindo ficar sabendo, porque às vezes o pessoal que é de Brasília não sabe. Exato. Até também quem é da região também às vezes não sabe. Nós temos a Rota dos Cristais ali em Cristalina. Hoje, toda a produção de cristal, o que produzir, eles já têm mercado fora do país, assim, que compra. Às vezes eles não dão conta, até porque é um trabalho muito manual. Às vezes assim, não dá conta da demanda. Às vezes vai para fora e a gente deixa... Pois é, eu pensava que ali Cristalina tinha parado isso. Não, tá. E esses dias fiz um passeio lá, e agora nós estamos com um programa em Cristalina, desenvolveu um programa que é Cristaline-se. Venha para Cristalina, sabe? Super legal. E aí vai no garimpo, lá também tá com a produção da cachaça também. Então tem alguns hotéis, desses de passar o dia com brunch, não sei o quê. Né? Hotel Fazenda. Hotel Fazenda. Então, pro lado de Cristalina temos. Quando a gente fala de Formosa, a gente está falando da Rota da Água, né, e não é só o Itiquira, que às vezes a gente ouve mais falar do Itiquira. O pessoal pensa que é só Itiquira. Não, tem muitas outras cachoeiras, poços, cavernas com os passeios noturnos, que é uma coisa também maravilhosa. Então, Cocalzinho com os hotéis fazendas e às vezes, né,
outras regiões já estão um pouco cheias, né? Porque Pirinópolis, Chapada, Caldas já é bem conhecido, né? Mas Cocalzinho também, e Cocalzinho, como eu disse, a produção de queijos e vinhos, mas também essa política do Hotel Fazenda, você vai, passa o dia, degusta. Agora, secretária, como divulgar tudo isso? Porque tanto, né, tô vendo você falar aí, tem muita coisa. Eu sei que tem muita coisa, porque eu também conheço um pouco bem a região, mas o pessoal desconhece totalmente, não tem um projeto de repente criar um site, algo assim nesse sentido que possa fomentar ainda mais esse turismo. Exato. Pode ver alguma coisa nesse sentido, né? O que a gente quer fazer? Assim, uma Secretaria do Entorno ter esse papel também de incentivador, de divulgação. Entendi. Tanto que agora no segundo semestre nós vamos fazer uma feira Bora para o Entorno, que a Goiás Turismo fez esse final de semana e foi uma feira. Nossa, foi uma feira bonita, divertida, leve, que era Bora para Goiás. E aí, pois, né, dos municípios, né, de Goiás, tudo, a gente participou com os do entorno, mas agora da gente fazer um Bora para o Entorno, esse semestre, para mostrar isso. Gente, o artesanato, a gente pega a cidade ocidental com artesanato, a coisa mais maravilhosa. Então, é divulgar e mostrar. Mas, por outro lado, assim, a gente sabe que para que isso vire uma rotina, tem que ter infraestrutura, tem que ter um hotel legal, tem que ter um bom restaurante. Então, a gente está conversando com o Sebrae. Né? Isso a gente tem feito junto com o Sebrae, Sistema S, essa parceria, para isso, para capacitação. A pessoa quer, claro, e tem que ser, né, bem recebida, ela tem que ter um hotel, ela quer tá de férias, né, tá gastando, então tem que estar ali, né, organizado. Então, assim, a gente vai fazendo isso, vai divulgando, aí tem as empresas, né, de turismo local também, que vai fazendo. Formosa tem também aquela questão do voo, do parapente, né, tem mountain bike, então de cada um poder expor. Então, essa exposição que você vai fazer, Bora pro Entorno, tem essa finalidade. Tem essa finalidade. Que legal, é importante isso. Muito importante. Pra gente fazer o fluxo contrário, né? Tem muito isso, como a gente falou, não só na saúde, mas não, o entorno depende de Brasília, o entorno é um peso para Brasília. Não, pelo contrário, a produção de Brasília, ela vem do entorno. Você está muito nessa questão de desmistificar isso também, né, Carolina? É cultural, né? De tirar esse negócio que o entorno é um peso para Brasília. Não, vocês vão ver essa questão do pertencimento, das pessoas gostarem e de começar a Brasília falar, não, vou passar meu final de semana em Águas Lindas, o próximo eu vou para Santo Antônio, o próximo eu tô lá em Cristalina, Lusiânia, tem muita coisa boa. Tô conhecendo tudo isso aí. Tudo! Agora sim, vimos que sua pasta tem procurado realizar também ações na cultura do entorno. Como é que é isso? É fomentar os artistas? Porque realmente o pessoal consome muito aqui, né? E fica ali... esquecido. Exato, assim. É fomentar o local. Uma coisa super importante que a gente tem visto, e a gente até... E é isso, né? Como é parceria, a gente copia as coisas boas também, né? Pode ver o Eixão, domingo, né? Essa coisa de ocupar os espaços públicos. Quando a gente ocupa as praças, quando a gente ocupa os locais, até a questão de cuidado, né? Você vê um negócio abandonado, você joga mais um lixo, você passa... Agora, se está bem cuidado, se tem um colega seu expondo, se tem um outro apresentando uma dança, né? Então, a gente precisa ocupar os espaços públicos, né? E aí a gente tem que fazer, claro, que isso a gente precisa de segurança, a gente está falando de iluminação, né? Mas assim, para o comércio, se a gente põe perto do comércio uma atração, movimenta aquele local, então a gente está falando mesmo de desenvolvimento regional, com os artistas locais, ocupando os espaços públicos. A ideia, então, é ocupar todos os espaços, promover um desenvolvimento regional integrado. Exatamente. É bem isso. É um desafio grande. É um desafio. Por outro lado, também aproveitar o que o governo federal, os programas do governo federal e do governo do estado, que às vezes é isso, a gente não sabe que a gente pode aderir a um programa do governo federal, como a gente falou da Lei Paulo Gustavo. Hoje, todos os municípios do entorno aderiram o programa, vão receber o recurso e vão fazer, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, até vão então, fazer suas ações. O pessoal não tinha aderido. E aí isso garante, a cultura para o local, mas o recurso no ano que vem, que continue fomentando a cultura, porque se o governo federal faz, ninguém adere, depois ele vai usar o dinheiro para outra coisa, né? Não deixa. Você fez isso no esporte? Também. Fiz isso no esporte também. A gente está buscando... O pessoal aprender, fazer projetos, eu vi que achei muito interessante. Muito legal, né? Então é isso que a gente está fazendo, assim, essa integração.
É buscar, governo federal, o que você tem? Eu preciso. Governo do estado não chegou aqui na ponta. GDF tá do ladinho, o que a gente fizer aqui, vamos incluir o entorno. Agora tem muita resistência em relação a conseguir você com as outras pastas? Olha, eu sou da Secretaria do Entorno, eu quero fazer uma ação lá. Como é que é isso? Assim, porque o pessoal do entorno, para completar, tem muito o sentimento que há uma discriminação de quem está ali em Goiânia com quem está aqui no entorno. É por isso que né, você tem visto e a gente tem mostrado assim, vamos inverter, vamos mostrar as potencialidades, né, para atrair, claro, em consequência a gente vai resolvendo os problemas. Mas assim, eu acho que é muito mais comunicação, integração, mostrar isso, ir lá, bater a porta, chamar para conversar, do que uma coisa assim de, não, tem preconceito mesmo e a gente não quer fazer, vamos virar as costas, sabe? Acho que cada um fica na sua administração do dia a dia, naquela coisa corrida e acaba passando. Então, quando a gente chega, primeiro a gente fala Secretaria do Entorno do DF. É de Brasília? Não, é de Goiás. Aí você fala Secretaria do Estado de Goiás, mas que cuida dos municípios do entorno. Então, assim, até isso, tornar conhecida, sabe? E então, o pessoal entender. O pessoal entender. Mas eu tenho sentido, assim, uma parceria com todos os prefeitos. Nós temos a AMAB, que é a Associação dos Municípios Adjacentes de Brasília, uma parceria conjunta, uma questão para a gente ter musculatura, porque a grande questão é isso, é desenvolver o entorno, igual nessa ação de segunda-feira na rodoviária, os prefeitos vieram, vereadores vieram, secretários participam, então eu sinto assim, uma vontade muito grande de todo mundo participar e querer esse desenvolvimento, sabe? Então, agora nós vamos dar uma pausinha, porque nós vamos falar desse assunto aí um pouco mais de política agora no nosso último bloco. Eu deixei pro último. Ei, tem ano que vem, senão ela vai ficar brava comigo aqui e não vai querer mais falar comigo. Eu vou deixar pro final. Espertinho. Né? Tô aprendendo. Bom, pessoal, voltamos já aqui com o Café Expressão, que hoje recebe a secretária do Entorno do Distrito Federal do Governo de Goiás, Caroline Fleury. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Café Expressão, no último bloco, aqui com a nossa entrevista com a secretária Caroline Fleury, secretária do Entorno do Distrito Federal do Governo de Goiás. Secretária, agora vamos falar de política, Quando a senhora chegou, né, o Caiado anunciou a criação da sua pasta. Teve, né, prefeitos que não reagiram bem assim porque queriam uma pessoa com perfil político. Eu conheço há muito tempo, você tem um perfil técnico político, né? Você tem formação em política, então você meio que é uma indicação técnica. Como é que foi chegar meio a esse impasse, desfazer esse imbróglio aí? É verdade, né? O governador, ele escolheu para a pasta, ele falou, eu quero perfil técnico, até porque por tudo que a gente conversou, é muito trabalho e não dá para ser para um ou para outro, né? A gente tem que pensar a região. Se coloca alguém do entorno sul, podia, né? Vai beneficiar só o entorno sul. Se põe ali do outro lado, noroeste goiano ou norte. Ele quis evitar esse impasse. E aí, claro,
mas a pasta é política, existiam sim interesses políticos na pasta, né? Entendi. Então, houve, e é até o que depois tiveram a oportunidade de falar, não é nem, com a minha pessoa, mas com a pasta. Foi com né? a pasta. Porque queriam quem a pasta. Reclamou estava de olho na pasta. Na pasta, né? Então, assim, igual o prefeito Carlinhos do Mangão, né? Novo Gama, ele ele foi muito firme junto com o governador, que foi teve, lá. Teve na posse e tudo, mas depois... Teve prefeito que estava lá e não foi? Teve. Esse depois eu conto lá, pessoal, no portal. Tava em reunião, tava ocupado. Vamos liberar dele. Mas hoje, como está a sua relação com os prefeitos? E aí, o que a gente fez? Não, tá muito boa, porque aí depois, passada essa questão política mesmo, eu fui a todos eles me apresentar, falar que o objetivo era trabalhar, levar melhoria, e claro, a gente precisaria do município, né? Então, hoje, assim, não sinto de verdade, não sinto rejeição, temos participado de eventos juntos, ou eu vou no município deles, ou eventos que tem em Goiânia, a gente vai junto. Porque o que a gente precisa ali? O que eu tenho dito para todos eles? Tem município, claro, Águas Lindas é gigante, estamos falando, Águas Lindas, Lusiânia, mais de 200 mil habitantes, com Valparaíso, com 198, quase chegou ali, né, em 200 mil. Mas, assim, então essas três muito grandes. Mas, assim, apesar de serem grandes, se juntar só a região metropolitana mesmo, nós estamos falando de 1.400.000 pessoas. Então, muito. Uma coisa é, às vezes, um município de 30 mil habitantes, Goiás, estou aqui gritando no universo de 7,5 milhões de pessoas. Agora, quando junta, é um peso, né? Então, agora eles precisam falar unidos, né? Não adianta cada um ficar puxando ou querendo... farinha pouca, meu pirão primeiro. É melhor junta toda a farinha e vamos distribuir o pirão, né? Agora você falou uma coisa que o entorno, ele foi decisivo, né, digamos assim, na definição da eleição aí no primeiro turno, digamos assim, né? Porque até então, né, o governador Caiado ganhou tudo, mas há de se considerar essa importância do entorno dentro do contexto eleitoral para todo Goiás. Foi mais por isso que ele criou essa pasta, pensando nisso, porque realmente nenhum outro governador, e eu falo isso, né, eu não sou tão velho assim, mas minha mãe é médica, assim como seu pai, minha mãe foi médica no entorno. Eu conheço o entorno desde... para falar que é um testemunho aí, pessoal, eu conheço o entorno quando existia Santo Antônio Descoberto, existia Braslândia e não existia Águas Lindas. Olha só. Pronto, então vocês têm uma noção. É interessante essa questão de Águas Lindas, né? Depois de Santo Antônio, a potência que virou Águas Lindas, Águas Lindas, né? Se tornou uma das maiores regiões, né, do Brasil. Total, então, assim, né? A que mais cresce hoje. O entorno, isso foi o que motivou a criação dessa pasta? Vilela, com certeza, o governador atribui a eleição dele, o primeiro turno, ao entorno, né? E, assim, realmente a votação dele no entorno é acima de 70%, tem lugares que bate 76%. Então, e aí o que ele percebeu? Ele falou, não pode ser uma região eleitoreira, das pessoas irem buscar só na hora do voto, da eleição, de pedir. Então, ele entende, e ele já fez isso no primeiro mandato dele, foi organizando, foi estruturando, e agora ele se sentiu pronto e falou, não, vamos criar a secretaria, porque essa questão institucional é o braço do Estado, que ele quis colocar, até assim, em respeito, em consideração a população, mas para que desenvolva mesmo a região. Ele falou, Carol, quando ele chamou lá, ele falou, Carol, é pensar no cidadão, é desenvolvimento. Meta número 1, transporte. Precisamos dar dignidade para as pessoas. Então, assim, hoje é uma região que define qualquer eleição, mas precisa ser cuidada, tem que ter, né? É mão dupla, né? E agora, o governador tem esse entendimento. Ano que vem, eleição, vai pegar fogo. Assim... É importante o governador Caiado se envolver. Claro. E você acha que ele vai apoiar assim, os prefeitos que estão com ele? Ele vai dar uma importância para isso, para poder dar continuidade no trabalho dele? Como é que está esse envolvimento nessa questão política? Eu acredito que sim, né? O que ele tem feito agora, e até nessa questão que a gente já falou, ele pediu para fazer o trabalho de forma técnica, né? Até porque os atores políticos são eles, são os prefeitos, tudo. Agora, claro, né, a gente vê, e nas últimas eleições, e as coisas têm avançado,
A população não é mais boba, né? Então a gente sabe, né, elas estão ali avaliando prefeito que está trabalhando, prefeito que não está, prefeito que está fazendo entrega, então a gente sabe que isso vai ser observado, né? E você tem monitorado isso, essas movimentações? Porque, como você falou, a sua pasta também é política. Tem, a gente acaba tendo acesso, né, a pesquisas de desempenho, dessa avaliação, porque ela norteia também o trabalho, até para saber assim, não, a demanda aqui é mais na saúde, no outro lugar a demanda é mais no transporte, o outro, porque a gente fala de municípios perto, mas de municípios cada um com as suas especificidades, né? Então a gente também precisa, nessa questão da pesquisa qualitativa, né, o Instituto Mauro Borges, como a gente comentou anteriormente, para conhecer cada uma dessa região, cada um desses municípios. E você acha que o cenário é favorável ao Caiado emplacar muitos prefeitos? Porque ele passou o rodo aí na eleição passada. Eu acredito que sim. Eu acho que a oposição a ele aqui bem fraca. Não, acredito que sim, e ele está muito empenhado na região, né? No estado todo, mas ele voltou muita atenção para cá, pode ver que ele tem vindo muito ao entorno, tem inaugurado obras, e o governador tem uma coisa super interessante, ele não lança obra, ele inaugura obra, ele fala, aquele negócio de vou lançar obra, ele fala, vocês lançam, eu só vou na coisa pronta. Mesmo, né? Para mostrar realmente o resultado, né? E isso vai ter esse peso no entorno, acredito que ele vai naturalmente atuar no estado todo. Agora, Carol, GDF e Secretaria do Entorno, como é que foi a tua recepção? Como é que foi essa questão de você chegar e se apresentar? Eu sou a secretária do Entorno do DF. Como é que tá essa parceria ou não tá tendo? Não, só tá sim. Para o pessoal entender. Não, tá tendo sim. A gente tem feito uma parceria muito boa com o secretário de governo, Zé Humberto, principalmente igual mobilidade, né? Que é esse tema que a gente está discutindo tanto com a CEMOB. Eu tenho colocado, igual coloquei, secretário de saúde daqui com o secretário de saúde de Goiânia, né, para a gente colocar, para os dois conversarem, né, para falar como é que a gente faz, né, a situação existe, como é que pactua isso, como é que regula, como é que o dinheiro entra onde precisa realmente entrar. Então, assim, eles entendem. Agora é isso, alertando e mostrando sempre o que eu venho falando, não a dependência e o peso. Também a parceria, porque a mão de obra daqui e a mão de obra qualificada muito está no entorno, então também a gente precisa olhar com muito respeito essas pessoas, né? Então, para a gente, o que eu busco com eles, e tenho tido da bancada federal, da bancada distrital, senadores, parceria, tanto que falam, não, vamos ver os projetos, cada um tem sua área mais de atuação, mas de olhar esse todo, olhar esse consórcio, olhar essa região. E o governo federal? Você falou aí um pouco do consórcio, mas você procurou uma aproximação? Porque Procuramos. Quer queira ou quer não, o entorno é como se fosse Brasília, né? Também, né? Precisa. Nós já tivemos reuniões, o governador Caiado já priorizou, o governo federal pediu para que cada estado priorizasse suas pautas, né? E aí foi uma lista grande, depois falaram, não, dê as 3 principais mesmo, que o governador falou da expansão do BRT, o CORA, que vai ser um hospital de câncer infantil, referência mundial. E não vai ser só Goiânia, vai ser para toda a região um hospital de referência, e o Vão do Paraná na questão da fruticultura, também do desenvolvimento. Então a gente está com um diálogo muito bom com o governo federal. Agora, a gente precisa sensibilizá-los e volto a pedir para vocês que estão nos assistindo votar no PPA, porque a gente precisa sensibilizar o governo federal da necessidade dele entrar mesmo do transporte, do subsídio para o transporte. A gente precisa dessa ajuda do governo federal, é uma responsabilidade do governo federal e a gente precisa estreitar mais isso. Mas, assim, estamos bastante otimistas com colocar o BRT no PAC e com essa questão do consórcio virar realidade e aos poucos, essa questão mesmo, o governo federal tem um entendimento e sabe da necessidade de transporte público nacional, só que quando a gente fala em transporte público nacional, nós estamos falando de 10 bi, né? E aí dentro isso do investimento, você precisa põe daqui, tira dali, mas é uma região
com uma característica muito específica de pegar 2 estados e a capital. Então, mas a conversa está avançando, os ministros também têm sido, e das outras pastas também, igual da cultura, quando falou, Carol, Paulo Gustavo entra, não estão votando, o outro a gente faz, com esporte a gente faz a parceria, então assim, também está tendo uma aceitação muito boa. Agora, recurso, quando fala em dinheiro, né, todo mundo dá uma... Ninguém quer saber da Carol. Ninguém quer, não. E eu fico lá com o meu pirizinho lá, esperando. Firme e forte. Não, mas vai dar certo, Carol. Você é uma mulher muito competente. Obrigada. Sempre onde você se envolveu, você sempre colocou tudo para andar. E... pra gente finalizar, você vai olhar para a câmera da verdade e agora vai dar uma mensagem para o pessoal, a população do entorno. Fica à vontade para falar sua mensagem final aí. Gente, a mensagem final é hoje, né? Como amanhã termina a votação, então hoje é pedir para que vocês entrem no nosso site www.entorno.go.gov.br, vá no QR Code e vote nessa questão do PPA no consórcio interfederativo. Então, hoje é meu pedido. Mas a mensagem é pedir para vocês, nos ajudem, tragam as demandas, mas principalmente tragam as soluções, porque a gente, em parceria, governo federal, governo do Distrito Federal e o nosso governo, a gente tem condição, com boas parcerias, com criatividade, de solucionar diversos problemas e mostrar isso. É o que eu tenho feito, é pertencimento, é uma região que a gente gosta de pertencer, que a gente gosta de fazer parte, que a gente vai cada vez mais ter orgulho do entorno do Distrito Federal. Site de novo, repete aí. www.entorno.go.gov.br. Beleza. Instagram, rede social, alguma coisa? Instagram tem o da secretaria. O da secretaria, ela é interessante porque é SEDF, né? Secretaria do Entorno do DF. Às vezes mistura com a de educação do DF, né? Mas o Instagram é SEDF. E aí tem o nosso também, né? Caroline Fleury. Aí mistura tudo aí. Fleury, esqueci, tá aqui a pergunta. A Caroline Fleury tem intenção de se candidatar futuramente? Não. A Caroline Fleury tem intenção de ajudar o entorno. Eu ia fazer outra, mas eu não vou fazer não. Deixa ela. Vamos ajudar o entorno. Secretária, muito obrigada a sua presença. Foi muito bom a sua entrevista. Bem esclarecedora. Né? Espero a gente esteja aí ajudando o pessoal, a população do entorno a entender mais o que é a sua pasta, como ela vai ajudar na vida delas especificamente, né? E nessa relação com o governo, porque é muito importante. E tirar essa coisa de que o entorno não é terra nem de Goiás, nem do DF, como diz o Caiado. O entorno é Goiás. É Goiás. Eu quero parabenizá-lo, você como um grande comunicador. Estamos e o podcast também, que é super assistido, né? E é Café Expressão, e a logo não é logo, né? Os símbolos ali, os desenhos de Brasília. Né? Os desenhos de Brasília. Tem que ter um símbolo do entorno, a gente vai ter... Você tem que... Pronto, sem ser aquele chifrudo lá, viu, Pablo Mossoró? Mas é isso. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Então tá bom. Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado aqui o pessoal da Hugly, o pessoal ao Jefferson, ao Leonardo, ao Augusto, sempre nos ajudando, o pessoal da nossa produção. Fiquem todos com Deus e até a próxima quinta-feira. Até mais. Até.